Juízes 7, versos 7 e 8, e depois do 16 ao 25. Juízes, capítulo 7, versos 7 e 8, e depois do 16 ao 25. Quero cumprimentar, uma boa noite a você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus lhe abençoe abundantemente. A mensagem dessa noite tem a ver com o que está escrito aqui, está escrito em inglês: Don't fear, não tema, não tema, não devemos temer, vamos em frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler Juízes 7, versos 7 e 8. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento, e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Agora, verso 16 até o 25. Glória a Deus. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles, trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: observe-me, façam o que eu fizer. Quando chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento. Todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes medianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os medianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb
a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Até aqui, estenda as mãos para cá, irmãos, me abençoa. Senhor, nessa noite, Pai, eu quero pedir ao Senhor que fale através de mim. Pai, o Senhor é o dono da palavra nesta noite, o Senhor é o dono da carta, eu sou apenas o carteiro. Então fala através de mim, para que seu povo possa ouvir e entender, e fala também ao meu coração, em nome de Jesus, hoje e sempre, amém e amém. Vamos oferecer para o Senhor nossa melhor salva de palmas, amém? Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Irmãos, essa é uma história bíblica, uma história verídica, e que nos chamam bastante a atenção. Semana passada nós falamos muito sobre pegar o pouco que temos, estava falando sobre dons e talentos, pegar o pouco que temos e entregar na mão do Senhor, que o Senhor multiplica. Nessa noite, nós queremos falar sobre quando Deus ele nos capacita a vencer batalhas. Gideão, só para que os irmãos possam entender, no verso 6 de Juízes, o verso anterior que nós lemos aqui, no verso 6, no capítulo 6, no verso 11, o anjo do Senhor se sentou sobre a grande árvore de Ofra. Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uva, ou seja, escondido dos midianitas. Por que isso, irmãos? O período na Bíblia dos juízes foi o período bíblico em que Israel esteve mais conturbado. Foi o período dos juízes. Foi o período onde as pessoas não sabiam direito o que queria, se estava do lado do Senhor mesmo, ou se estava do lado de Baal, ou se estava do lado do ídolo, ou se estava do lado do Senhor, ou se queria seguir a Deus, ou se queria seguir a outros deuses estranhos, se queria seguir ao Senhor, ou se queria seguir o futebol, se queria seguir ao Senhor, ou se queria ver Big Brother, né? Ou se queria seguir ao Senhor, ou queria ficar assistindo essas novelas que só incentivam o divórcio e nunca tratam um casamento. Não, naquela época o povo estava vivendo aquela situação, e Deus, no período dos juízes, entregava o seu povo para ser o quê? Aprisionado, para ficar cativo na mão de quem? De seus inimigos. É no livro de Juízes que a gente vai ver a história de Sansão. Já estavam sendo escravizados por quem? Pelos filisteus. Aqui, eles estavam sendo escravizados e saqueados por quem? Pelos midianitas. E os midianitas, eles tinham uma característica. Os midianitas adoravam colher, mas odiavam plantar. Eles queriam colheitas, mas eles não queriam plantar nada. Eram usurpadores, eram pessoas que queriam pegar as coisas dos outros, olhava para as coisas dos outros, crescia o olho e queria aquilo que era do semelhante. Essa era a característica principal dos midianitas. Tanto que Gideão, num esforço monumental, ele está malhando trigo num tanque de prensar uvas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas para quê? Para despistar dos midianitas. Por quê? Se os midianitas vissem ele ali com aquele trigo, ele malhando o trigo no local certo, o que iria acontecer? Os midianitas iam vir, iam tomar as suas provisões, iam tomar o seu alimento. Então não era tempo de uva, e ele ia para o tanque de prensar uva para malhar o trigo. Só que isso exigia dele um esforço 10 vezes maior.
Mas para não morrer de fome, ele fazia isso, para não ter só comida pilhada e nem levada. E nesse contexto de estar trabalhando 10 vezes mais, de estar ralando muito, para botar algo para comer, para levar algo para a sua família, levar algo para a tua parentela, para a tua vizinhança, conjecturo eu, aparece quem para Gideão? O anjo do Senhor. Deixa eu explicar para vocês. Os irmãos aqui já sabem alguns, mas tem irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais e alguns irmãos que não entendem isso. Quando a Bíblia fala um anjo é um anjo, um ser celestial que vem, age em favor, amando de Deus. Então um anjo é um anjo, um ser celestial. Quando no Antigo Testamento fala o anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Filho de Deus se revelando no Antigo Testamento. Ou seja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aparecendo no Antigo Testamento. Então quem apareceu para Gideão foi o anjo do Senhor. E ele sentou no alto de um carvalho, o anjo do Senhor. E é tão intenso isso, no capítulo 6, no verso 11, que está aqui, no verso 11, quando chega no 14, já fala assim, o Senhor voltou-se para ele, já não era mais o anjo do Senhor, era o próprio Deus, porque Jesus, ele é Deus. Então já está aqui, o Senhor voltou-se para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está te enviando? Ou seja, na teofania bíblica, o próprio Cristo aparece para Gideão lá e envia ele. No início, o anjo do Senhor, e agora é o próprio Senhor. Então não é um ser celestial, é o próprio anjo do Senhor. O próprio Senhor Jesus aparece para Gideão e manda ele ir de encontro àquela batalha. E ele aparece para Gideão, uma coisa que me chama muita atenção, é que ele aparece para Gideão e fala assim, varão valoroso. Ele não fala varão vagabundo, ele não fala varão deitão, varão que está esperando, enquanto deixa a vida me levar. Não, o cara estava num esforço descomunal, irmãos. Estava trabalhando 10 vezes mais do que ele precisaria trabalhar para ter o que comer. Esse era Gideão. Esse foi o homem separado por Deus para libertar Israel. Foi separado pelo Senhor para libertar naquela situação ali, onde os midianitas estavam saqueando Israel e exercendo um certo domínio sobre Israel, e escondendo dos midianitas ali. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E começou ali uma preparação, irmãos. Começou uma preparação. Gideão, ele tenta dialogar com o Senhor e fala assim, mas eu sou o menor da minha casa, do meu clã, e o meu clã é o menor clã de Israel. O meu clã é o menor de Israel. Ele olhou para ele e ele percebeu que nele mesmo não tinha condições de empreender essa batalha tão grande quanto os midianitas. Mas ao decorrermos da leitura que nós fizemos, nós vamos vendo que Gideão ele começa escolhendo 32 mil homens para a batalha. Ele escolhe 32 mil homens para ir contra os midianitas. Deus olhou para aquilo ali e falou, está demais. Vira para todo mundo que está com medo e manda voltar.
Porque tem batalhas que a gente tem que ter coragem para entrar. Tem batalhas que não é para medroso, é para corajoso. E Deus falou, fala para todo mundo que está com medo, volta. E assim aconteceu. Gideão falou, quem está com medo aí, volta. Sabe quantos voltaram, irmãos? 22 mil homens voltaram. Com medo de encarar aquela batalha. E aí Deus olha, ficou 10 mil homens. Deus olhou e falou, tem gente demais ainda aí. A glória é minha. Sou eu que vou vencer essa batalha. E mandou aqueles homens beberem águas. E os que se abaixaram para beber água lá, e aqueles que lamberam a água, e teve aquele negócio todo ali, e houve uma separação, no final ficou 300 homens. Deus mandou voltar, falou, fica com 300. E separou aqueles homens ali para a batalha. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Muitas das vezes, nós quebramos a nossa cara, por não sermos seletivos com aqueles que caminham com a gente, com quem a gente convida para caminhar ao nosso lado, com quem a gente convida para lutar conosco ao nosso lado. E nós precisamos fazer essa seleção, fazer essa espécie de peneira, dar uma peneirada para ver, porque o nosso Deus, Ele dá exemplo disso. Ele não mandou os 32 mil homens para a batalha, Ele peneirou. Os medrosos foram os primeiros, e não tinham poucos, eram 32 mil. 22 mil homens voltaram para trás. Eu vou falar uma coisa para vocês. É uma pequena multidão de gente, né? 22 mil homens voltaram com medo para trás. Mas que adianta, irmãos? Nós íamos para uma peleja, lutar por algo, ao lado de 22 mil pessoas que estão cheias de medo. Você fala, não, mas Deus vai me dar vitória. Eu estou orando por isso, e Deus vai falar no meu coração, Deus vai me dar ganho de causa, já foi prometido, é promessa de Deus. Ah, não, eu não acredito nisso não. Sai fora disso, ande com quem tem fé, ande com quem tem mais fé do que você, com quem acredita mais do que você. Em nome do Senhor Jesus, você vai vencer. Eu não sei o problema que você está passando. De repente você está passando por uma falta de emprego, e você está precisando arrumar um bom emprego, um emprego, né, que vai te satisfazer. E você, puxa vida, eu vou fazer um teste naquela empresa tal. Eu vou lá, vou tentar um concurso público. Ih, é difícil pra caramba, não tem que... Caminhe com quem tem fé. Não, meu irmão, vai lá. Nós vamos estar aqui orando por você. Mete as caras, estuda, se prepara, vai lá. E a gente vai estar clamando ao Senhor. A vitória é sua e você vai vencer. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mas caminhe, irmãos, com quem tem fé para caminhar ao teu lado. Porque não vai ter batalha ganha caminhando, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Caminhe com quem vai estar te dando um suporte e te encorajando. Eu não sei, você pode estar com um filho afastado dos caminhos do Senhor, e você tem clamado ao Senhor. Claro que tem mais jeito. Não, tem jeito sim. Você está no tanque de prensar, você está malhando trigo no tanque de prensar uvas, você está lutando. Em breve, o anjo do Senhor vai aparecer até você e vai falar e vai te dar todas as coordenadas para que você possa vencer, para que você e sua casa possam servir ao Senhor. Não é causa perdida não. Continue lutando, não pare. Não deixe de lutar pelo seu casamento. Muita gente, não tem mais jeito. Tem jeito sim.
Mas lute com pessoas corajosas, com pessoas que vão te encorajar, vão estar ao teu lado, te dando suporte, dizendo, vai em frente, eu vou estar clamando aqui por você, eu vou estar te ajudando. E agora Gideão está com 300 homens, para enfrentar aquele poderoso exército. Oh, irmão, poderoso exército, poderoso para quem? Poderoso para quem? Meia-noite eles quebraram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas pela mão direita, gritaram, pelo Senhor e por Gideão. Foi um quebra-quebra no meio daquele arraial dos midianitas. Eles não sabiam quem era quem. E se você ler o texto vai dizer que os midianitas, dois, tinham tido uns sonhos que os israelenses vinham rolando como pães gigantes para cima deles. Eles já tinham sonhado isso. Eles já estavam meio que desencorajados por causa disso. E quando eles gritam pelo Senhor e por Gideão, eles começam a se matar. Deixa eu falar uma coisa para você, tem problema que o Senhor vai lutar por você. Você não precisa querer tomar a rédea de tudo, não. Muitas das vezes você não tem obtido muitas vitórias, porque você quer tomar conta da situação, você quer, agir com as tuas mãos. E claro, nós não devemos ficar com os braços cruzados, mas tem batalha que o Senhor peleja por nós. Que a gente, na força da oração, do jejum, o Senhor vai lá, despedaça o arco, quebra a lança, nos garante a vitória, porque a vitória é dele, o poder é dele, a honra é dele. 300 homens, aos olhos humanos, Paulo está com tão grande exército, quantas pessoas? Não era nada, mas diante de Deus, é muita gente, tanto que eles precisaram nem lutar, eles começaram a se matar lá. No verso 21, que eu acho mais lindo, no verso 21, guardem isso no coração de vocês. No verso 21, está assim: cada homem mantinha a sua posição. Fala de posicionamento. Nós temos que tomar posicionamento. Tem coisas que Deus vai consertar em nossas vidas, tem batalhas que Deus vai vencer por nós, mas tem posicionamentos diante do Senhor que nós temos que criar, tomarmos vergonha na cara. Estou falando isso para mim também. Nós precisamos tomar vergonha na cara, tomarmos uma posição diante de Deus para podermos alcançar aquilo que nós tanto almejamos. Esse posicionamento, os homens estavam lá, preparados para a batalha, eles não baixaram não, eles estavam ali, mantendo a posição, não saíram da posição, se manteram, mesmo sabendo que quem lutaria era o Senhor, mesmo sabendo que quem venceria a batalha por eles, eles estavam indo em nome do Senhor, o Senhor já tinha dado aquela vitória para eles, mesmo sabendo disso, eles se mantiveram, cada homem mantinha a sua posição. Hoje em dia, na primeira afronta, eu não quero mais não, vou embora, puxa vida, fui na igreja, ouvi uma palavra tão dura, não vou naquela outra que tem uma palavrinha mais amanteigada. Irmãos, nós precisamos tomar uma posição. Você quer ter uma vida diferenciada, você quer vencer como Gideão venceu, todos nós queremos, mas precisamos também ter atitudes diferenciadas. Não ande no meio da manada, a manada está indo para cá, vai na contramão. Está todo mundo fazendo, pastor, mas eu sou diferente, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a palavra dele. Mas o fulano de tal, da igreja tal faz isso. Ele que preste conta com o Senhor, é você e o seu compromisso com o Senhor. Mantenha a sua posição, não arrede o pé, continue na posição na qual Deus te chamou.
não retroceda, não volte atrás. Posicionamento, meu irmão e minha irmã. E por causa da obediência e do posicionamento, o Senhor deu a eles vitória. Obediência e posicionamento. Obedeceram ao Senhor, se posicionaram. Não adianta, queridos, nós falarmos com as nossas bocas que nós somos servos de Deus, que nós somos crentes, mas com as nossas atitudes, nós temos atitudes piores do que de ímpio. Mantenha a tua boca fechada e dê testemunho de que você é um crente em Jesus Cristo. Que as pessoas possam olhar para você quando você passar e dizer: ali vai verdadeiramente um servo de Deus, uma serva do Senhor. Nós somos sal da terra, somos luz deste mundo. Mas muitas das vezes nós estamos abandonando a nossa forte lamparina para nos tornarmos pisca-piscas, politicamente corretos, para agradar uma sociedade ímpia que está indo para o inferno, e precisamos nos posicionar em o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos agradar o Senhor, que é Ele que nos garante vitória nas batalhas. Os inimigos viraram uns contra os outros, se arrebentaram lá, se mataram. O Senhor deu vitória, a vitória foi garantida. A cabeça de seus líderes, Obed, Zeeb, vieram parar na mão de Gideão, do outro lado do Jordão. Gideão estava lá e chegou a cabeça dos inimigos na mão de Gideão. Vitória garantida. Aqui nós não pregamos evangelho triunfalista. Você vai ter só vitória, vitória, vitória. Não, a gente passa por luta, a gente passa por desafios, eu sei. E às vezes o Senhor testando a nossa fé e a nossa perseverança. Então a gente enfrenta sim desafios, lutas. Nós enfrentamos, não tenho dúvida disso. A gente passa por isso. Mas se a gente mantiver a nossa posição e a nossa obediência ao Senhor, nós vamos vencer muitas batalhas. Nós vamos vencer. E aquelas batalhas que o Senhor não nos der, não é batalha perdida não, é Deus nos dando livramento, porque Ele quer algo melhor e maior para nós. Ai, mas eu perdi. Não, você não perdeu não, o Senhor te livrou, em nome de Jesus. Ouça o Senhor e obedeça a Ele. Não faça, irmãos, de forma nenhuma, de qualquer um seu companheiro de batalha. Escolha bem, seja seletivo, mantenha a sua posição, ser crente. Eu falei aqui meio que rápido, mas falarei novamente. Durante muito tempo, a televisão foi proibida nas igrejas. Muitos anos foi proibido. Ao invés de ensinar o pássaro a voar, preferiam cortar a asa do pássaro. Ter uma TV em casa não é pecado. Mas deixa eu falar uma coisa, estou sentindo aqui no meu coração dizer: muito cuidado com aquilo que você coloca dentro da sua casa para você assistir. Em nome de Jesus. A TV é uma janela. Você tem um controle remoto na mão. É você que decide o que vai entrar e o que não vai entrar dentro da tua casa. Muitos que estão me assistindo aqui têm filhos, tem criança em casa. O que sua criança está assistindo? O que sua criança está aprendendo? A passar perna um no outro, o que os reality shows ensinam, para que um ganhe, para que um se dê bem, vão passando rasteira um no outro, forma-se dois grupinhos, e ali começa a contenda, uma coisa do inferno, e depois tu entende porque a vida está estrupiada.
porque ora tanto e não tem a resposta da oração. Falta de posicionamento. Estou citando só uma coisa. Estou falando só de Big Brother, não. É qualquer troço desse aí, fazenda, essas coisas aí. Sai fora disso, meu irmão. Sai fora disso, minha irmã, em nome de Jesus. Novelas, filmes, séries, tem coisa que verdadeiramente é demoníaco, e a gente está botando dentro da nossa casa. Ah, pastor, mas e as novelas bíblicas? Não assista também. Inventam história que nem existe. Esse dia eu estava tocando de canal e passei por um desses canais aí que passa novela que se diz bíblica, dizendo que Potifar estava armando para Faraó. Não tem isso na Bíblia. E tem muito crente achando que vendo aquilo está crescendo espiritualmente e está aprendendo Bíblia, mas não está. Está aprendendo mentira. O nome já diz, é nó e vela. Primeiro o diabo dá um nó, e depois o camarada está amarrado igual Sansão, cego, sem a sua visão espiritual. Aí o diabo vem assim uma velinha para a sua vida espiritual. E tem muito crente andando à luz de vela. Estou falando para você também que está me assistindo através das redes sociais. Cuidado com o que entra na tua casa. Você é o único responsável pelo que entra na tua casa. Depois não reclama. Ah, o meu filho deu para isso. Pois é. Tu deixou a novela ligada lá, né? Teu filho achou que era normal aquilo ali, se tornou mesmo aquilo ali. E agora aguente as consequências. Cuidado. Em nome de Jesus. Mantenha a posição. Tem coisas boas na TV, eu assisto TV, irmãos, tá? Tem coisas boas na televisão. Tem coisas que nos instruem. A coisa está tão difícil nos dias de hoje, que a gente tem que tomar cuidado até com os telejornais que a gente assiste. Estão tudo enviesado. Uns enviesados para a direita, outros enviesados para a esquerda. E nós somos do céu. Nós não somos nem de esquerda nem de direita. Nós somos resposta do céu para esse mundo que está perecendo. Foi para isso que Deus nos chamou. E para mantermos a nossa posição. Em nome de Jesus. Mantenha a posição. A vitória é nossa. Pelo poder que é o nome de Jesus. Você que está me assistindo. Eu sei. Você está passando uma luta gigantesca. Deus está falando no meu coração aqui. Está passando uma luta violenta. Mas persevere. Mantenha a posição. Sabe aquela posição que você tinha e foi algum tempo foi se perdendo? Volte para a posição. Deus vai te dar a vitória debaixo de posicionamento e obediência. Em nome de Jesus. Continue buscando, continue orando. O Senhor está me falando que você até ora, mas não tem vigiado. No que diz respeito à vigilância, e não está mantendo-se firme na posição e na obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Volte ao que era antes e mantenha a posição. O Senhor nos garante vitória. E a vitória é nossa pelo poder que há no nome de Jesus. A gente prega sobre vitória, mas a gente prega sobre despertamento. Desperta aí, acorda. Quando a gente fala as coisas aqui, irmãos, o pastor, não, irmãos. Eu falo por causa, eu falo porque já aconteceu. Antes de eu ser crente, eu assistia essas coisas todas. Eu abri uma janela dentro da minha casa para entrar um monte de coisa que desagradava ao Senhor. Cansei de abrir janela dentro da minha casa para coisas que desagradavam ao Senhor. E o Senhor me cobrou um posicionamento. E é o que Ele está nos cobrando nessa noite. Amém, queridos? Mas nós seremos vitoriosos. Faça como Gideão. Ainda que você esteja lutando, uma luta difícil, trabalhando 10 vezes mais, para obter o resultado que você obteria num trabalho mais facilitado. Mas que você possa, nessa noite, através dessa palavra,
tornar-se, você já é, mas que você possa se revestir sendo um poderoso guerreiro de Deus, uma poderosa guerreira do Senhor, que mantém a posição, que não volta atrás, que obedece, e você vai ter vitória, em nome de Jesus. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, sendo da vontade dEle, porque a nossa fé também não invade a soberania de Deus, mas sendo da vontade dEle, Ele vai cumprir na sua vida, em mais tempo, menos tempo, a vontade de Deus se cumprirá na sua vida. E às vezes tem promessas que estão demorando a se cumprir, porque a gente abandonou o posicionamento e a obediência. Precisamos voltar. Irmãos, é igual numa estrada, é só pegar a primeira placa de retorno e voltar atrás, e continuar firme no posicionamento e na obediência, que o Senhor vai nos entregar muitas coisas. Você vai ser, a Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O mais que vencedor é aquele que entra numa batalha já sabendo que vai vencer. Você está nessa batalha aí, mantenha-se obediente, se mantenha em posição, sabe? Mantenha-se na posição, firme aos pés do Senhor. E o Senhor, Ele vai te conceder vitória, assim como concedeu a Gideão, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Louvado seja Deus. Vamos oferecer ao Senhor nossa melhor salva de palmas essa noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, a Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Aleluia.